Bom dia, amados, bom dia, amadas. Glórias a Deus por este dia. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, por esse dia próspero, abençoado, cheio do teu amor, do teu poder, da tua glória, Pai. Neste dia, Pai, nós te pedimos o teu Espírito, Pai, de sabedoria, de entendimento, para que cada um aqui nesta sala, Senhor, possa receber as palavras que serão ministradas, os louvores que serão tocados, Pai. E que estas palavras e esses louvores sirvam, Pai, de entendimento e direcionamento para cada um aqui. E também de fortalecimento da nossa fé. Para que possamos, Pai, seguir esta semana que já começou abençoada, Pai, confiança e fé em Ti, que os nossos ouvidos, que as nossas mentes estejam, os nossos ouvidos abertos, as nossas mentes cativas, Pai, para tudo aquilo que será dito, pois tudo aquilo que será dito hoje é a Tua palavra, Pai, é a Tua voz que está sendo falada aqui hoje, neste culto, Pai, que o Senhor abençoe cada um, para que tire proveito e leve para este dia e para essa semana tudo aquilo que o Senhor traz para nós nesse dia. Por tudo isso, nós te louvamos e te agradecemos, no nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, amém. Glória, glórias ao teu santo nome, Jesus. Que alegria, né? Podermos amanhecer, que já é uma grande vitória, né? Já temos que dar glórias a Deus. Oi, Cris, está aí fazendo cafezinho, dando tchauzinho? Bom dia. Glória a Deus e bom dia para cada um de vocês que está aqui nesse dia tão glorioso. E hoje é um dia especial, né? Dia das Mães, que apesar, né, o meu filho já acordou, já veio me dar parabéns. Eu falei, não é só hoje não, né? São todos os dias, todas as noites, não tem final de semana para sermos mãe. Mas glória a Deus, né, que temos um dia aí para estarmos mais juntos. A minha filha veio de São Paulo, a gente foi no cinema ontem, fomos no shopping, e foi um dia bem gostoso. Ela está aqui e graças a Deus, né? Que bom, graças a Deus. Queridos, eu quero começar hoje aqui. Deus me deu uma palavra e eu quero começar pelo final da palavra. Geralmente a gente começa por etapas, né? Mas tem propósito. Eu quero ler aqui 2 Reis 12, 20. Segunda Reis, não, aliás, Primeira Reis, desculpe, Primeira Reis 12, 20. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Queridos, eu quis mostrar o final porque muitas vezes nós não enxergamos, né? Jeroboão não tinha dinastias de reinado, porque dele ser rei era Salomão. Então, Davi, Salomão que era filho. Depois, a minha cachorrinha aqui está latindo. Depois, Jeroboão entrou de penetra para ser rei. E esse é o nosso Deus. E aí eu quero mostrar o processo, um pouquinho só, falar um pouquinho só do processo de Jeroboão ser rei. Porque muitas vezes nós não enxergamos aquilo que Deus tem para nós, por causa das lutas, por causa do processo que é desafiador quando nós estamos passando pelo processo, e aí nós não enxergamos que aquilo que Deus tem lá na frente, embora pessoas tenham falado, Deus tenha falado, mas devido às lutas, nós esquecemos do processo. E aí eu quero ler aqui 1 Reis 11, 29 até o 33. Naquela ocasião,
Jeroboão saiu de Jerusalém e aí Aias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aias segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos, mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moleque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Queridos, aqui se nós formos lermos Primeira Reis, a gente entende que Salomão ele era escolhido para ser o rei, mas devido a ele ter, até o Marcelo comentou a semana passada lá no culto presencial, né? Devido a ele ter pecado, porque ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, ele aderiu aos deuses, ele absorveu, né, os deuses dessas mulheres e mandou construir altares para alguns desses deuses, para as mulheres deles, as mulheres dele. E aí Deus tirou o reinado dele, tirou, porque ele antes era governador, ele era o rei de todo Israel. Mas por amor a Davi, ele deixou ainda 2 tribos com Salomão, mas as outras ele tirou. E aí eu quero dizer aqui, quando Jeroboão encontra esse profeta diz para ele que ele iria ser rei. Querido, você imagina, você está andando na rua, você sabe que tem um rei já, e você encontra um profeta e fala assim, e chega o profeta e fala assim, olha, eu vou Deus vai te constituir rei. Você imagina você, cada um de nós. Nós não, nosso pai, nossos avós, nossos antepassados não estão nessa linhagem de reis, mas Deus vira para você e fala, eu vou te tornar rainha, vou te tornar rei. Já pensou, Thaís? Você rainha? Cris, rainha, Fabiana, Aline e todos nós aqui. Deus falando para você que vai te tornar rainha, reis. Mas eu quero dizer para vocês que é isso que Deus tem mesmo. Deus já determinou para todos nós que nós somos reis e rainhas. E por que muitas vezes acontecem as situações e nós esquecemos desta promessa e diante de muitas outras promessas? E aí eu quero ler para vocês aqui 1 Reis 12, 15. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Aias. E aqui, queridos, eu vou dar um resumo do que acontece antes. Simplesmente, o povo foi falar com o rei Roboão, que era o filho de Salomão, e Roboão, ele não quis ouvir os mais velhos, porque o povo estava sofrendo, e os mais velhos chegaram lá e falaram: você não pode diminuir a nossa sentença, você não pode diminuir os nossos castigos. E Roboão falou assim para eles: daqui 3 dias vocês voltem e a gente conversa. E Roboão foi se aconselhar com os jovens, com os amigos que cresceram com eles. E Roboão deu ouvido para os que os jovens falaram. Deixa eu achar aqui, gente, porque é interessante o que os jovens falaram.
Aqui no 10. Os jovens que haviam crescido com ele responderam a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós jugo pesado, torna-o mais leve. Diz, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai, pois bem meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu o tornarei, olha só o que os jovens aconselharam. Eu o tornarei ainda mais pesado, e meu pai castigou com simples chicotes, e eu o castigarei com chicotes pontiagudos. E ele disse isso para o povo, porque ele ouviu o que os amigos deles falaram. Mas, como tudo tem propósito de Deus, olha só, e o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor. Então, se você está passando aí tribulações, aflições, lutas, queridos, muitas vezes Deus permite que isso aconteça, para que lá mais tarde você venha se tornar um rei e uma rainha de poder. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que eu estou aqui para te mostrar, que Deus está nesse negócio, que Deus está com você nessa batalha, que Deus está com você nessa luta. Deus não, porque Deus ele faz aquilo, para tudo aquilo que você está passando é para cumprir o propósito de Deus. E quando nós entendemos isso, queridos, nós só temos uma coisa a fazer: é andar e louvando ao Senhor e dando glória a Deus. Está sofrendo? Cante louvores. Está com luta? Agradeça, porque Deus está neste lugar, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero só agradecer a Deus por essa manhã tão abençoada. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, que é grande, poderosa. Em nome de Jesus, Senhor, e que nesta manhã nós possamos mesmo entender e ver que o Senhor está com cada um de nós. Não importa a luta, não importa o problema, não importa a circunstância que nós estamos vendo, mas o que importa é que o Senhor está nesse barco conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir, Senhor, ao anjo da tua igreja, ao anjo da companhia, que venha, Senhor, em nome de Jesus, usar grandemente a ministrante desta manhã, Senhor, que use a boca dela, Pai, que a boca dela seja a tua boca, Senhor, em nome de Jesus, e que os nossos corações sejam terra fértil, Senhor, sejam terras férteis, para que nós possamos absorver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, shalom, shalom a todos. Estão me ouvindo bem? Não? Deixa eu só conectar novamente. Tá ok? Agora estão me ouvindo bem? Meu fone quer descansar hoje, agora. Então deixa ele descansar e vamos nós. Shalom, shalom, queridos. Que bom estarmos todos aqui. Deixa eu só aumentar o meu volume aqui. Tá ok para vocês? Ok, som? Beleza. Quero convidar você nessa manhã para que nós possamos iniciar aqui nosso momento de louvor. Essa primeira música que eu escolhi é uma música já um pouquinho mais antiga,
Mas essa versão que eu peguei, ela é um pouquinho diferente da tradicional e não vamos ter ali a letra disponível, né? Mas foi proposital, justamente para que você não fique ali atrelado somente à letra, né? Para que você possa permitir logo nesse início de manhã, né? Que você, às vezes você pode estar num lugar que você não pode fazer isso dessa forma verbalizando, mas que você se coloque mesmo em espírito diante do Senhor nesta hora e que você deixe fluir do seu coração, né? Uma adoração espontânea, palavras espontâneas ao Senhor nesse momento de louvor e de adoração, deixando sair do fundo do seu coração o que você deseja dizer ao Papai nesta manhã. Amém? Deixa eu compartilhar aqui. Amém, meus. Que vocês possam todos os dias acordar lembrando das suas promessas, né? E caminhar e avançar. A gente tava rindo aqui agora, os meninos em volta, porque eles falam que de domingo, duro que era o dia para dormir até mais tarde, mas aqui em casa é o dia que eles acordam com a mãe berrando, porque tá no louvor aqui cantando, eu no canto baixo, né? Então, eles acordam normalmente com a mãe aqui animada já de manhã, né? O Matheus já veio fazer a participação dele aqui. A gente tava segurando aqui para não dar risada, mas que vocês também possam acordar desta forma aí ao longo desses dias, essa manhã, se lembrando das promessas que vocês têm sobre suas vidas. Amém? Amém, amém. Glórias a Deus. Bom dia, queridos. Shalom, shalom. Bom dia a todos. Gente, semana intensa. Eu vou falar para vocês, esse nosso mês de maio vai ser intenso, viu? Então, quero dar alguns recados breves aqui para depois já poder passar a palavra. Amados, primeiro, agradecer especialmente aqueles que estiveram conosco no MBA. Eu quero agradecer muito, muito, muito a Karina e a Renata, nossa equipe firme e forte. Gente, trabalhamos, mas trabalhamos, mas trabalhamos. Só o Senhor. E como é bom a gente saber que nós estamos fazendo as coisas para Deus, né? Porque daí a gente sabe que também não precisa aguardar pela aprovação de homens. E sabemos, olha, o que foi esse final de semana no MBA, os feedbacks que nós tivemos, os retornos que nós tivemos a certeza de que realmente é a promessa do Senhor se cumprindo, né? É um legado da companhia de Daniel para a eternidade. Queridos, já já o João vai orar pelas mamães, né? Hoje, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães aqui da nossa companhia de Daniel. Que vocês continuem sendo cheias de sabedoria, de graça, que vocês recebam do Senhor o favor. Amém? Para que a gente possa seguir essa jornada desafiadora, que é ser mãe, cuidar dos nossos filhos e, ao mesmo tempo, acho que é a maior bênção que nós, como mulheres, também podemos ter, que é poder gerar, né? Então, quanto isso também é forte nas nossas vidas. Amados, final de semana que vem, sexta e sábado, a gente vai ter um privilégio, né? Não estava agendado esse seminário. O apóstolo Coraioli, ele estava vindo para cá porque ele iria fazer um seminário numa igreja em Botucatu, né? E a gente não sabe exatamente o motivo, mas o pastor precisou desmarcar esse seminário com ele. Como ele já havia comprado as passagens, ele ligou para o João e falou assim: João, Você quer que eu vá, que eu vou para aí? Eu falei, não, apóstolo, eu não quero a sua presença aqui. tá, que vocês querem? E eu e o João, que não somos nada bobos, né? A gente agarrou essa oportunidade. E, queridos, eu quero lembrar uma coisa para vocês, tá? O apóstolo saiu de um ano sabático recentemente e ele acabou de voltar do Japão. Então, a Companhia de Daniel vai ser a primeira igreja fora de Palmas que ele vai ministrar pós-retorno do Japão. Então, há uma unção aí extravagante para ser liberado sobre as nossas vidas. Então, se eu fosse você, não perderia esse seminário por nada. Eu não vou perder, obviamente, né? A gente é esperto, ele vai ficar em casa, a gente já recebe de todos os lados. Então, sexta à noite vai ser o seminário, sexta à noite, e sábado vai ser à tarde e à noite, ok? Então, já quero deixar o convite para vocês, já está lá na companhia. Domingo, aí eu já adiantando, domingo nós não vamos fazer o culto, tá bom? Já tô liberando vocês, porque como a gente vai ter
movimento forte aí no fim de semana, então domingo estão todos liberados. Então, o seminário, sexta-noite, a partir das 19h30. E também no sábado vai ser às 15 horas e depois às 19 horas, tá bom? Aí a gente vai aproveitar ali pra gente fazer um coffee entre a gente mesmo. Não vai ter custo esse seminário, tá bom? Não tem custo. Então, a única preocupação que você precisa ter é de pegar o seu corpinho e vir para a companhia de Daniel, tá bom? Aí a gente tá vendo quem é de fora, se de repente for ficar aqui de sábado para domingo, quem sabe a gente se une aí pra gente poder almoçar juntos ou alguma coisa assim, tá bom? Vai ser na companhia de Daniel, tá bom? Na nossa sede mesmo, tá bem? Também agradecer a Deus pela nossa campanha de oração que acabou nessa madrugada. O povo tava só no fogo, né? Quem demorou para dormir aí, gente? Gente do céu, foi forte, né? E quantos testemunhos nós recebemos? Foi muito impactante. Lídia, você vai querer contar teu testemunho hoje ou você vai deixar para semana que vem? Me deixa saber, eu mandei o recado, acho que vocês não viram. E aí eu tô aqui sem saber se vocês vão querer contar hoje. Pode ser hoje sim, Flávia. Então, tá com a palavra. Olá, gente, bom dia. Eu tô aqui com o Alex. E quando a gente quer contar testemunho, nem o computador liga, viu? A gente tava aqui na luta tentando ligar, mas o computador não ligou. Então a gente tá aqui. Segura, mano. Eu não tô vendo vocês, a gente tá só vendo o nosso rosto, porque a gente tá aqui pelo celular. Mas eu acho que muitos de vocês acompanharam. Se você virar a telinha, Lídia, pro lado, não, e vira a tua telinha pro lado, ótimo. você vai ver os. Já tô vendo aqui uma galera. Isso. É muito bom falar olhando pra vocês. E a gente só tava com a câmera fechada porque o computador não tá funcionando. Gente, então, ano passado, acredito que no primeiro trimestre, eu não sei se todo mundo soube, mas eu e o Alex, há alguns anos, a gente sentiu do Espírito Santo, recebemos algumas palavras de que nós íamos ser papais. E aí a gente liberou, fizemos tratamento, né? Só assim, acompanhamento com médicos especializados e entendemos que tinha algumas coisas que precisavam corrigir, hormonal, tudo isso, que a gente até deu testemunho, que o Alex descobriu um tumor na hipófise, eu descobri um tumor na tireoide, um nódulo na tireoide, um nódulo no seio. Então, toda aquela jornada, né, vocês foram acompanhando coisas que a gente precisava organizar, com oração, com tratamento, e vocês foram muito importantes em todo esse processo. E no início de 2025, a gente tem ali aquela notícia, mas logo no início, né, não se concretizou, então a gente teve uma perda de um anjinho, como a Flávia fala, ele é nosso filho, né, a gente não sabe se era menino ou menino na época, só que a forma como Deus tratou tem tudo a ver com o que a Rose falou lá no início. Foi uma dor, foi uma perda, mas Deus tratou muito bem, porque a gente sabia que aquilo era permitido por Deus, que aquilo era um processo. E eu lembro que a decisão que eu tomei, assim que eu soube que estava grávida, foi que eu não mudaria para Jundiaí, para São Paulo. Por quê? Porque eu pensei logo, mas é em Fortaleza que a gente tem a rede de apoio. Só que Deus já tinha dado a palavra que a gente já estava atrasados. A Thaís já tinha puxado a nossa orelha da mudança. Então, isso também tem a ver com o que a Rose falou, sobre obediência, sobre não crer. Então, inclusive, eu acredito muito, sim, que as coisas não aconteceram da forma que tinha que acontecer, porque eu estava em desobediência. Eu fui a primeira pessoa a nem escutar o Alex e tomar a decisão de que não mudaria, porque eu não ia tomar essa decisão de vir ter um filho em São Paulo. E aí, passou o ano, né, amor? A gente guardou isso, foi uma dor, mas entendemos que foi um processo, então adoramos a Deus, entendemos que é vida que segue, e foi um ano incrível. E o início desse ano, acho que todos vocês sabem o que aconteceu, né? Desde fevereiro eu tive que ficar em Fortaleza, final de fevereiro, março também, hospital, rotina muito puxada, trabalhando, viajando ao hospital, minha família toda abalada, a gente perde o nosso pai,
Só que na jornada de hospital, eu não estava muito bem, mas eu continuava. Eu estou ali pelo meu pai. E sentindo umas coisas estranhas, e eu disse só para ele, nem pro Alex. Pai, eu acho que o senhor vai ser avô. E aí ele olhava para mim, aí, né, ele se expressava pelo olhar, apertava minha mão, mas ninguém sabe, pai. Então é só nós dois aqui. E aí veio o luto, e eu não tinha feito o teste, né, o ciclo menstrual atrasou, falei com o meu ginecologista, ai, não, mas isso é do estresse, é normal, não se assusta. Só que antes do carnaval, a gente tinha feito um ultrassom, né, lá na minha médica, que foi uma médica indicada pela Aline. Glória a Deus pela sua vida. Eu acho que a Aline Buzon, ela precisa abrir o testemunho dela aqui, porque foi no dia que a gente foi no aniversário da Adriana Borges. Ela me contou o testemunho dela e foi ali que ela me encorajou, justamente dessa questão de coisas impossíveis, mas que é uma médica que é muito usada por Deus. E aí a médica falou assim: olha, tá tudo normal aqui, viu? Os exames do seu esposo são normal, vamos pular o carnaval. Então, antes de ir para Fortaleza, eu tinha pulado o carnaval com o Alex. E quando eu voltei de Fortaleza, depois do velório do meu pai, eu já no aeroporto comprei um teste, eu fiz e pedi pro Alex ir fazer o café da manhã. E aí, Alex, o que aconteceu? Tava lá o teste lá, né? Que negócio é esse, né? Aí quando eu fui ver, eu vou deixar ela falar a notícia, né? Mas eu acho que já todo mundo já entendeu, né? Isso, e aí nós estamos quase entrando já no segundo trimestre, né? Já fizemos a morfológica desse primeiro, que é onde vem toda, né, a minha informação do serzinho, e tá tudo bem. A doutora Dani Tescali teve que saber antes, porque eu precisei de uma emergência e ela que me salvou. Muito obrigada, Dani. E é muito importante a gente ter essa rede de apoio aqui, sabe, gente, de vocês. Então, vocês vão ser titios, dindos, tá chegando aí o Benjamin. Se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa gestação. Quero que vocês orem pela gente. Não consegui acordar, gente, no primeiro trimestre. Eu tentei, mas o Alex disse que eu dormia na oração, então, para vocês não escutarem um ronco, eu desligava. Então, tentei, mas não consegui. E a gente agradece a oração, a torcida de todos vocês. Nós estamos muito felizes, muito emocionados e com todo cuidado, né? Então, quem já passa por uma perda, então a gente redobra todo o cuidado, mas eu não tenho dúvidas que isso foi permitido por Deus. Então é isso, Flávio e João, obrigada pelo espaço pra gente. Amém, glórias a Deus. E aí, né, Lídia, parabéns pelo seu primeiro Dia das Mães, É isso. né? Eu vou orar pelo Ben e depois o João ora por todas as mamães. Amém? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Lídia, pela vida do Alex, pela vida do Benjamin, Senhor. Dizer seja bem-vindo, Benjamin. Você já é fruto de uma semente lançada pela companhia de Daniel e você já é fruto de todas as promessas que os seus pais têm. Senhor, eu quero te pedir que tu possas liberar anjos, Pai, para acompanhar a Lídia ao longo de toda essa gestação, Senhor. Segura firmemente nas mãos dela, Pai, para que ela se sinta segura, Senhor, nessa jornada. O Alex também. Nós queremos abençoar a vida do Benjamin, dizer que ele é bendito, dizer, ó Pai, que sobre ele está a saúde de Cristo e que ele se desenvolva e que ele cresça já debaixo da tua bondade, debaixo das tuas promessas. Nós celebramos a vida do Benjamin nessa manhã, Pai. Nós celebramos as tuas promessas cumpridas na vida da Lídia e do Alex, Senhor, e pedimos que o Senhor permaneça, Pai, com os teus anjos acampados junto a eles, para que possa correr tudo bem, que seja uma gravidez tranquila, que seja uma gravidez sem qualquer susto e que o teu nome seja celebrado em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém. Queridas mamães, antes de eu orar por vocês, eu gostaria muito de deixar uma mensagem para que vocês possam entender a importância que é ser mãe. A palavra de Deus, ela diz para nós que os homens são sacerdotes. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver o quão importante e exclusivo é o ministério
das mães. Os pais, quando a gente vai fazer e gerar um filho, o pai lança muitas sementes. Só que a mãe, ela é a única que consegue gerar a vida. Gerar a vida é responsabilidade e é um privilégio da mãe. E tem uma outra coisa que a mãe, ela é única nesse ministério e que só ela faz, que é dar o destino profético para o filho. Então, o pai, papais, vocês podem querer demais essa responsabilidade, mas essa não é de vocês. Esse privilégio é das mamães. Então, quando a mãe fala, meu filho será uma bênção, assim o será. Quando mães falam, meu filho não vai dar em nada, assim o será. O poder das mensagens e da palavra de uma mãe, ele é tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o poder que Deus entregou para vocês, ele não entregou para mais ninguém. Você tem um poder grande demais na sua mão, que é o destino dos filhos de vocês. Eles serão aquilo que vocês pensam hoje. Então, Lídia, agora você já pode, na verdade, você já pode dizer antes, pôde dizer antes da gravidez, quem será o Benjamim. E agora, então, é a tua responsabilidade continuar dizendo para Deus qual é o destino profético que o Benjamim terá nessa jornada. Porque é você quem escolhe. E a responsabilidade do Alex é fazer o quê? É lançar a flecha. A palavra fala que filhos são como flecha na mão do valente. Então é na mão do homem. O homem tem a responsabilidade de dar a identidade para o filho, de dar realmente a direção, de montar o caráter, de forjar o caráter dessa criança para aquilo que ele vai enfrentar na fase adulta. Então a responsabilidade de educar o filho, ela é dos dois, mas a responsabilidade principal é do homem, porque é ele que vai dizer quem é o pai, quem vai ser aquele menino ou aquela menina, né, aquele homem, aquela mulher no futuro. Então, eu gostaria muito que vocês, mamães, hoje, pudessem se abraçar, porque nós não podemos abraçar vocês à distância, mas que vocês pudessem se abraçar e agradecer a Deus por esse grande privilégio que Ele entregou na mão de vocês. Vocês geram vida. Amém. Obrigado por existirem, obrigado por serem de verdade essas mulheres maravilhosas que realmente colocam a vida pelos filhos, colocam a vida pela família, colocam a vida por verem progredir os seus filhos e a sua família. Vocês são muito importantes para nós. Quero deixar claro que Deus, Ele tem hoje um dia especial para vocês. Aproveitem o dia, aquelas que são mamães, busquem seus filhos, agradeçam por eles, deem uma palavra profética para eles e recebam todo o nosso abraço como companhia de Daniel. Obrigado. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento declarar ao Pai amado a bênção do Senhor sobre as mães. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa neste momento abrir portas, ó Pai amado, para essas mulheres maravilhosas, que elas possam ser verdadeiras geradoras de vida e tudo onde elas tocarem, ó Pai amado, possa se tornar em vida, em muita abundância, em muita prosperidade, que o emocional e o espiritual possa avançar nas mãos delas. Pai, em nome de Jesus, abre portas para que elas possam ser, ó Pai amado, abençoadas por Ti, pela família, pelos amigos, nos trabalhos onde elas estão, e que em nome de Jesus elas possam ser, ó Pai amado, aquelas que podem realmente fazer a diferença neste mundo. O Senhor tem usado e usou muitas mulheres ao longo da sua jornada. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora que essas mulheres serão os instrumentos do Senhor para este novo tempo. Senhor, em nome de Jesus, que essas mães possam verdadeiramente sentir cada vez mais o poder do Senhor na vida delas. Em nome de Jesus, abençoa, sustenta e guarda e prospera, Pai amado, essas famílias com essas mães maravilhosas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe, um ótimo dia, que vocês possam aproveitar muito e curtir esse momento. Shalom, shalom.
Shalom, shalom, bom dia a todos. É difícil, né, a gente ministrar hoje. Vocês vão entender o porquê que eu tô assim. Que a palavra que foi preparada hoje, uma palavra totalmente voltada aos testemunhos, principalmente o testemunho da Lídia aqui. E já comecei a chorar porque eu falo que tem duas notícias que eu amo receber e que me trazem uma alegria que não cabe no coração e me emocionam demais. Quando a pessoa diz que está grávida e quando a pessoa diz que vai casar. É algo que eu não consigo controlar. Eu abro a boca a chorar mesmo de emoção, assim, porque eu sinto não, né? São dois projetos que nascem diretamente do coração de Deus para as nossas vidas, né? O gerar e o casar. Então eu me emociono demais, demais, demais. E eu estava meditando e pedindo para Deus, né, qual seria a palavra que o Senhor gostaria de trazer para hoje. E eu confesso que quando Deus começou a falar sobre a palavra, eu falei assim, ai Deus, mas eu não queria levar essa palavra, né? Tipo, não, vamos pensar numa outra palavra. E eu nunca tinha preparado uma ministração voltada sobre essa passagem, né? E como a gente diz, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus, né? Inclusive, até compartilhei com a Flávia um sonho que eu tive agora de manhãzinha, antes do telefone despertar, inclusive despertou bem na hora, assim. E eu falei, meu Deus, mas o que que o senhor quer falar, né? E aí vem a Lídia e compartilha isso. E o tema da palavra de hoje, Lídia, é o ventre que gerou uma transição profética. Eu não vou ler toda a palavra, porque é uma palavra longa, eu até ia ler, mas como eu sei que hoje é um dia também que o pessoal, né, quer sair para almoçar cedo, enfim. Mas eu quero que vocês leiam lá em 1 Samuel 1:3. Eu vou contextualizar aqui para ser um pouco mais breve, tá? Então fala sobre a história de Ana. E se você não conhece a história de Ana, eu encorajo você a ler a história de Ana. E eu falo que é uma história muito profunda, mas que não fala só de maternidade, né? Quando nós pensamos no Dia das Mães, normalmente nós pensamos, né, em amor, pensamos em afeto, pensamos, né, em cuidado, em zelo, mas existe um lugar muito mais profundo dentro da maternidade que ninguém fala, que são as batalhas invisíveis, né? As dores silenciosas, né, Lídia? Que desde o momento em que você concebeu pela primeira vez, só você e Deus sabe, né? Enfrentou, né? O lugar, eu falo que a maternidade, ela sustenta atmosferas espirituais, sem que as pessoas percebam. Eu fui convidada essa sexta-feira para levar uma palestra para duas empresas e o que eu levei foi justamente isso, né? O dom mais precioso que Deus incumbiu à mulher, e é o dom de gerar. A mulher, ela tem esse dom poderoso de gerar, e aqui eu não estou falando apenas de gerar filhos ou procriar, não, eu estou falando de gerar atmosferas, gerar propósitos, né? E quando nós falamos de Ana, a gente pensa só em uma mulher que queria gerar um filho. E talvez nenhuma história na Bíblia revele isso tão profundamente quanto a história de Ana, né, sobre gerar. Porque muitas vezes a gente realmente, né, olha para a história e acha que é só uma mulher estéril que queria ter um filho para calar a boca da sua rival, né?
mas Ana nunca foi sobre isso, apenas sobre isso. Se nós formos nos aprofundar na história de Ana, nós vamos entender que existe um alinhamento sobrenatural de Deus naquela época. E nós vamos ver que existem processos invisíveis quando Deus quer fazer uma transição profética. Porque Samuel, ele não nasceu apenas para completar uma família ou para realizar o sonho de uma mulher estéril. O Samuel, ele nasceu para reposicionar uma geração. Então, Lídia, eu creio que você não tem noção do que Deus vai cumprir na vida dessa criança. Então, receba essa palavra de uma maneira muito especial e entenda que quando Ana surge na história, a gente precisa entender como estava aquele momento. E quando Ana surge naquela história, era um momento bem desafiador, em que Israel estava passando por um caos e estava muito doente espiritualmente. E o sacerdócio estava corrompido, os filhos do sacerdote haviam profanado o altar, a nação já tinha perdido totalmente a sensibilidade espiritual. E se você for lá ver em Samuel, né, 1:3, diz lá que naqueles dias eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Ou seja, a voz profética estava quase extinta. E isso significa que muitas vezes o céu ele fica em silêncio. E talvez essa seja uma das maiores semelhanças com o que nós temos vivido nesses dias de hoje, onde nós vemos uma geração, né, cheia de informação, acesso a muitas ferramentas, mas extremamente vazia de revelação, né? Uma geração que é cheia de aparência, mas sem nada de profundidade, sacerdócios, né, corrompidos, muito movimento, muito show, muito barulho, mas nada da presença de Deus, muitas vezes, poucas vozes proféticas, né? A gente vê muita plataforma, muito show business, mas pouca intimidade. Nós temos muita performance hoje nos altares, mas pouca presença. E, e é quando muitas vezes Deus decide quebrar o silêncio profético e ele começa a levantar pessoas. E ele sempre começa, Lídia, visitando um ventre. E se você for ler essa história, você vai buscar uma profundidade tão incrível dessa história, que quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu confesso para você que naquele momento eu só estava fazendo em obediência a Deus. Mas aí, diante, né, do que Deus trouxe hoje, eu falo, Senhor, o Senhor é perfeito mesmo em cada detalhe. E nós vemos aqui o quanto cada personagem dessa história representa algo nas nossas vidas. E eu quero aqui, né, falar para as mulheres em especial também que muitas vezes nós carregamos uma promessa invisível e Deus está aqui procurando Anas para um novo tempo. E eu fui pesquisar o significado do nome de Ana, né? E o nome de Ana significa graça, favor, misericórdia. E eu falei, meu Deus, mas que incoerente, né? E aqui existe um mistério, né? Ela carregava no nome aquilo que ela não conseguia ver na realidade. E é justamente isso que nós precisamos entender, que não é porque nós não estamos vendo algo acontecer
que não está acontecendo. Muitas vezes Deus ele libera uma identidade profética antes de liberar a manifestação no mundo real, no mundo natural. Ela era cheia de graça, favorecida, mas na realidade ela não se via assim. Existem muitas pessoas que carregam algo dentro delas, mesmo sem elas perceberem. Mesmo que ao redor as circunstâncias e situações sejam extremamente contrárias. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque Ana, ela representa a Lídia, a mulher que continua buscando a Deus, mesmo quando o céu parece em silêncio, mesmo quando os diagnósticos são contrários. Sabe, Sarina, você carrega algo nesse sentido e você ainda não percebeu e você ainda acha que não é cheia de graça e não é favorecida pelo Senhor. Mas Deus manda dizer para você hoje, Sarina, que calma, aquilo que Deus tem sobre você ainda será revelado. Mas é para você permanecer no altar, mesmo sem respostas. Continue sensível, mesmo sem entender esse processo. Existe algo incrível que é muitas vezes, e o que aconteceu com Ana, né? É sofrer sem perder a pureza e a confiança em Deus. É chorar ali no altar do Senhor e mesmo assim, com tanta dor, continuar. E aqui eu falo não apenas para Sarina, mas para todos vocês que estão enfrentando batalhas invisíveis. Pense lá, né? Quando a gente vai ver cada personagem dessa história, a gente vê o Cana, que é o esposo, né? De Ana. E quando você vai pesquisar o significado de Eucana, significa Deus adquiriu, ou aquele que pertence a Deus. E isso, pessoal, revela algo extremamente profundo, porque Ana ela estava dentro de um ambiente de aliança, mas ainda ela enfrentava batalhas internas. E eu quero dizer para você que você está nesse ambiente, você levantou às 3 horas da manhã, você fez campanha do impossível e ainda pode estar vivendo batalhas internas. E isso se conecta muito com uma mensagem que eu recebi de uma pessoa ontem, e ela dizia assim: Deus, eu estou buscando Deus, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, mas ainda sinto que a minha fé não está fortalecida, que não é tudo. E ali eu pude dizer para ela assim: mas nem sempre a gente vai se sentir forte o suficiente, ou que a nossa fé está o suficiente. Isso faz parte de um processo. E pode ser que você vivenciou, entregou algo no altar do Senhor nesses dias de oração e pode estar se sentindo desta forma ainda. E eu quero dizer para você que ainda faz parte do processo, né? Tem pessoas que servem a Deus, que fazem, que obedecem, que se entregam no altar e mesmo assim continuam passando pelos processos difíceis. E aqui é o grande diferencial, porque a maturidade espiritual, gente, não é a ausência, né, da batalha, é justamente você permanecer íntegra ou íntegro dentro dela. E foi isso que Ana viveu naquele momento. E quando fui lendo, né, vi ali a Penina, que foi ali, né, a sua adversária, que eu falo que é a pessoa que você tá sangrando e vai lá e mexe na tua ferida, enfia o dedo para você sangrar mais, né? E eu vejo que até nós hoje em dia nós temos, né, essa penina muitas vezes na nossa vida, muitas vezes, né, eu fui olhando assim a história da Penina, né? Poxa, a Penina ela tinha filhos, né? Ela tinha ela era mãe.
E ali talvez seja o personagem mais profundo dessa história, porque quando você vai pesquisar o significado de Penina, pense, o significado de Penina significa pérola, rubi, algo brilhante, algo precioso aos olhos. E aqui entra, né, uma verdadeira discrepância, né? A Penina, ela tinha filhos, mas nenhum dos filhos dela carregava algo tão profético. Ela, ela gerou filhos, ela produziu, mas não significava que aquilo que ela produziu carregava algo para a eternidade. Quando o significado dela diz algo brilhante, algo que chama atenção aos olhos, eu quero dizer para você que muitas vezes nós nos comparamos com pessoas que aos nossos olhos podem ser incríveis, mas que muitas vezes são extremamente vazias por dentro. Você vai olhar para as pessoas assim, nossa, olha só, Deus está honrando ela, Deus está, meu Deus está fazendo algo na vida dela, e você olha para a sua vida e se fala assim, meu Deus, eu estou estéril. Amado, amada, não acredite em tudo que seus olhos veem, porque nem tudo que reluz é ouro. E muitas vezes a penina pode significar um sistema que mede o valor das pessoas pela aparência, por aquilo que elas postam nas redes sociais. E aí você olha para você e pensa assim, poxa, a pessoa está vivendo tantas coisas e eu estou aqui em busca, em busca, em busca e não vejo gerar nada. Será que realmente Deus me ama? E Deus tem me mostrado que muitas pessoas estão com esse pensamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sistema pode medir pela performance, mas Deus não. O mundo pode dar valor para aquilo que as pessoas apresentam nas redes sociais, nas vitrines da vida. Mas vitrine é apenas uma vitrine. Não mostra o todo. Então, antes de você comparar-se, aprenda a olhar para dentro de si mesma. Porque, pessoal, nem todo fruto nasce da eternidade para a eternidade. Existem muitas pessoas que são cheias de resultado, mas são extremamente vazias. Muitas vezes não tem o caráter que Deus aprova. Penina tinha filhos. Aparentemente, diante da sociedade, da cultura, ela poderia ser abençoada, favorecida, mas não era isso a realidade. Enquanto Ana, ano após ano, chorava na presença de Deus por não gerar filhos, Penina ia lá e ficava o quê? Cutucando a ferida dela. E muitas vezes as pessoas usam até as redes sociais para tentar esfregar na cara da sociedade que está super bem, mas só Deus conhece o oco do coração dessas pessoas, o vazio do coração dessas pessoas. E muitas vezes essas pessoas elas estão dentro da própria casa, do próprio círculo, estão mais próximas do que a gente imagina. Então, antes de acreditar na voz de Penina, que é essa voz também que muitas vezes fica latente dentro de você, que é a voz que aponta os teus defeitos, a tua esterilidade,
tenta envergonhar você porque você está num processo e não sai do processo, que faz com que você acredite que você está atrasada, expõe muitas vezes as suas vulnerabilidades. Eu quero dizer para você que existe uma voz acima dessa voz. E você precisa calar a penina que tem dentro de você, que o tempo todo está dizendo que você não merece, que você é estéril, a voz da pressão, a voz da comparação. A parte mais dolorosa é que muitas vezes é você ver que a penina está mais perto do que você imagina. E é aqui que você tem que tomar cuidado. Porque não é o que as pessoas dizem sobre você, é sobre o que Deus pensa sobre você. Tem pessoas que convivem com você, mas elas não discernem a unção que você carrega. Porque olham para a sua dor, para a sua esterilidade e julgam você por isso. Pessoas que não discernem o seu chamado. Pessoas que não discernem o seu processo. Pessoas que não discernem o que Deus está fazendo em silêncio na sua vida. E você precisa cuidar com isso. Deus, quando Deus revelar o que Deus está gerando em você, coisas incríveis vão acontecer. Mas você precisa cuidar do seu coração. Cuida do seu coração. E mais um dos personagens que a gente vê ali, né? Eli. O que significa Eli? O que representa Eli? Eli, ele representa um sistema religioso sem nenhum discernimento. Um sistema religioso corrompido. Quando Ana entra, depois de anos, né? Tem um momento em que ela entra na presença de Deus e ali ela derrama toda a sua alma num choro, um choro profundo. E quando Eli olha para Ana, ele está tão desconectado da espiritualidade, da presença de Deus, que ele só consegue ver aquilo que tem dentro dele. E ele acha que Ana está bêbada. O sacerdote ele não conseguiu discernir o chamado de Ana, o que Ana carregava e o que Ana estava fazendo naquele altar. E muitas vezes pessoas não vão conseguir discernir. E talvez uma das maiores dores profundas de quem carrega um destino cristiano é ser interpretada por pessoas que nunca acessaram o lugar onde você está. É você ser julgada, Fabiana, por pessoas que não entendem o que você carrega. Existem pessoas, sistemas sem nenhuma sensibilidade espiritual. E quase sempre confundem o que você carrega com um exagero. Como a Cris falou, né, esses dias, a Cristiane. Ah, é porque agora a Cristiane é crente, porque agora as pessoas não entendem o que você carrega. E nós precisamos cuidar do nosso coração em relação a isso. E outra coisa bem importante sobre a história de Ana que eu quero compartilhar com vocês, talvez aqui é que entre o que pode fazer sentido para vocês. Lá na Bíblia, na passagem de Ana, diz assim, ó: o Senhor havia fechado a sua madre.
Quem fechou a madre de Ana? Quem tornou Ana estéril? Não foi o diabo. E aqui, gente, muda tudo. Porque Ana não era estéril porque o inferno venceu. Você não está passando por tudo isso por obra do inimigo ou porque o inimigo está vencendo, porque não, gente. Eu estou dizendo para você que o processo que você está vivendo é Deus que está permitindo. Sabe por quê? Sabe por quê, Renata Castro? A Renata tá aí? Me veio ela na mente agora. Sabe por quê? Porque Deus, ele estava administrando o tempo. Porque tinha um momento certo da Ana gerar. E Deus permitiu a esterilidade. Porque Samuel não podia nascer antes da hora. Eu quero dizer para você que muitas vezes Deus está segurando as coisas, porque tem um tempo certo da tua promessa florescer. E não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Existem coisas, não é que Deus atrasa, porque, gente, eu tenho aprendido muito isso, né? A gente ouve muito, e eu já falei muitas vezes sobre isso. Deus está com pressa, Deus está com pressa. Gente, Deus não tem pressa, quem tem pressa somos nós. Porque Ele é o dono do tempo. Ele tem tudo sob controle, tudo. Somos nós que muitas vezes somos ansiosos, ansiosas e queremos colocar pressa em Deus. Deus, ele não atrasa e ele não adianta. Ele não tem pressa. Um Deus que governa sobre todo o universo vai ter. Não, gente. Aquilo que ele decretou está decretado para o tempo dele. E existem coisas que Deus segura, porque se nascer no tempo errado, no tempo cedo demais, isso não vai sobreviver ao peso do propósito. O que eu estou dizendo para você hoje é que Deus, ele está preparando você para carregar o peso da glória, o peso do propósito. Você está no processo. Mas por que que isso acontece com fulano, não acontece comigo? Mas por que que isso? Mas por que que aquilo? Porque você ainda não está preparado, não está preparada. Porque se Deus hoje entregar a você o teu Samuel, você pode se perder no caminho. Então, meu irmão e minha irmã, você que tem chorado no altar do Senhor, eu quero dizer para você que esse choro é necessário para te moldar. Porque é somente com água que se pode moldar um vaso de barro. E, e na história de Ana, o que ela mais fez foi chorar. Existe um pensamento hebraico que, que dizia assim que as lágrimas eram consideradas a linguagem da alma diante de Deus. Então, muitas vezes, você vai precisar chorar. Porque muitas vezes o choro são os portais espirituais para você atravessar.
para o outro lado. E esse processo, muitas vezes, é para você realmente rasgar a sua alma, rasgar o seu coração diante de Deus. Porque isso também faz parte do processo do que Deus está construindo dentro de você. Sabe que é o mais absurdo na história de Ana? E talvez seja aqui que você precisa se alinhar com Deus. Ela fala assim para Deus: se me deres um filho, eu devolvo um profeta. E talvez é isso que você tem que alinhar, aquilo que você tem esperado e pedido para Deus. Porque Samuel, ele só nasce, gente, quando Ana para de desejar a maternidade. E ela começa a desejar o propósito de Deus. Por que você quer o que você quer? Por que você quer o que você quer? Porque você quer o que você tem pedido no altar do Senhor. Por quê? Para o seu bel prazer? Para você esfregar na cara de Penina? Olha, eu também tenho um filho. Eu também tenho um Samuel. Tá vendo? Olha, Deus me favoreceu. Olha. Por quê? Por que você quer o que você quer? E aqui é que começa a desvendar muitas das coisas das quais você precisa entender. Se você só quer um filho, você vai continuar esperando. Mas se você quer entregar um propósito para Deus e viver o propósito de Deus, pode ter certeza que muitas coisas vão começar a desatar. Sabe por quê? Porque Deus, ele só libera quando ele sabe, ele percebe que você não vai transformar o milagre em idolatria ou usar para o seu bel prazer ou para esfregar na cara da sociedade. Tá vendo? Eu venci, eu isso, eu aquilo. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração em relação ao que você quer? Qual a motivação que está por trás de você querer o que você quer? O maior teste de Ana não foi esperar Samuel nascer. O maior teste de Ana foi conseguir entregar ele no altar do Senhor. E aqui muitas vezes é muito fácil suportar a espera, né, Renata? Mas poucos suportam consagrar isso ao Senhor ou entregar isso ao Senhor. Quando isso que você deseja não governar mais você, as suas emoções, os seus desejos, é onde Deus vai começar a liberar. E o que significa, né, Samuel, dentro dessa história? Como eu falei, Samuel, ele nasce no momento de transição. Samuel significa ouvido por Deus. Ou seja, toda vez que chamavam Samuel, lembravam da oração da sua mãe. Samuel carregava algo extraordinário em relação à sua mãe, a memória da sua mãe. A importância das mulheres, a importância de mãe, a importância de nós sabermos gerar algo para Deus. Adianta ter muitos filhos e nenhum deles carregar algo tão profético? Adianta você ter tantas coisas e isso não cumprir o propósito de Deus?
Samuel, ele nasce, gente, para encerrar um período muito crítico em Israel. Mas não apenas para encerrar um ciclo, mas principalmente para iniciar um novo ciclo. Que é onde Samuel, ele vem, unge os reis e reposiciona Israel espiritualmente. O que você está esperando em Deus vai servir algo para a eternidade? E aqui eu quero profetizar, Lídia, Alex, que o que está sendo gerado no ventre de vocês é um tempo de reposicionamento espiritual. Alguém colocou aqui no chat, não vou lembrar quem, que falou assim, a primeira criança que está sendo gerada, né, 100%, né, dentro da companhia de Daniel, e eu já quero profetizar em nome de Jesus, que isso vai mudar, isso vai reposicionar, não só a vida de vocês, mas a vida da companhia de Daniel. Entenda que é isso que nós precisamos entender, principalmente nós mulheres que somos mães. Nós não geramos uma criança. Nós geramos a mudança de um ciclo. Nós geramos um propósito para Deus. Eu já disse aqui, tenho dito muitas vezes, né, que quanto mais a gente amadurece na presença de Deus, as nossas orações, elas deixam de ser orações egoístas e começam a ser orações geracionais. E as minhas orações nessas madrugadas foi profetizando sobre a vida da minha descendência, do que Deus vai gerar através do meu filho, através dos meus netos, porque a minha passagem aqui é apenas uma fração de segundos comparada com a eternidade. E a voz que nós carregamos é uma voz profética que ecoará na eternidade. Por isso, a nossa voz ela precisa estar ecoando. Então, nós não geramos apenas filhos, nós geramos propósitos para Deus. Só que lembre, gente, que Deus ele não procurou primeiro um Samuel, porque ele poderia ter procurado alguém que pudesse ser o seu Samuel. Não. Deus primeiro procurou uma Ana, um coração de Ana. Porque antes de Deus levantar um profeta, Deus ele precisa encontrar um ventre disposto a vivenciar esse processo, sem perder a pureza. E aqui existe, né, uma analogia que eu fiquei pensando que foi isso dá tema para uma outra ministração, né? O quanto a história de Ana também se linka à história de Maria, que gerou Jesus e que depois teve que entregar Jesus. E é algo muito profundo. Mas o quanto Deus precisou de um ventre de uma mulher, primeiro, para gerar o processo. E talvez o que nós estamos vivenciando hoje, nos dias de hoje, é justamente uma geração confusa, um caos que existia tanto na época de Ana quanto na época de Maria. E ali Deus usou a vinda de Samuel, a vinda de Jesus, para que mesmo em meio ao caos fosse cumprido o propósito dele. Uma transição. Uma transição. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que Deus está à procura de Anas.
Porque nós estamos vivendo hoje um caos nos nossos dias e Deus está à procura de Anas. Pessoas que, né, conseguem permanecer no altar mesmo sem as respostas, que consigam suportar as provocações e continuar ali na pureza, pessoas que não vão usar o milagre como uma idolatria, pessoas que vão entender o propósito de Deus, entender que a sua existência, aquilo que Deus permite, aquilo que Deus entrega, é para um propósito muito maior. Não é para o seu bel prazer. Não é para o seu bel prazer. E aqui é que entra uma linha muito tênue, porque quando as pessoas começam a viver a promessa de Deus, elas acham que aquilo é só sobre ela. E não é. É sobre algo muito maior. Talvez você esteja aí, né, brigando com a sua penina, sem perceber que Deus está usando ela para amadurecer você e o seu Samuel. Talvez, Karina, você acha que Deus esqueceu de você, mas eu quero dizer para você que o céu apenas está protegendo aquilo que você está carregando. Entendeu, Sarina? Há um tempo para as coisas virem à luz. Há um tempo para o seu Samuel nascer. Gente, Deus não gera nada na ansiedade. Nada. Aquieta seu coração. Ana, ela entrou, gente, naquele tempo arrasada, ferida, sangrando, machucada. Mas eu quero que você leia a história dela, porque lá ela vai dizer assim que depois que ela chora ali, lá no versículo 18, diz assim: Ó Senhor, muito obrigada. Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. Após ela ter entregue o choro dela, tudo ali, ela se levantou dali, feliz, em paz. Então, eu quero que você saia daqui hoje feliz e em paz, entendendo que Deus, sim, Ele está ouvindo o teu clamor e colhendo cada uma das suas lágrimas. Sabe qual foi o maior milagre de tudo isso? Não é, foi apenas Samuel. O maior milagre foi a mulher que Ana se tornou depois da dor dela. Porque, gente, Samuel poderia ter nascido de qualquer ventre. Mas Deus, ele faz tudo perfeito. E Deus escolheu o ventre dela para trazer uma transição extremamente importante para Israel. Então, Samuel precisava ter nascido daquele altar. Ele nasceu do altar, voltou para o altar e viveu no altar. O céu, ele não confia um profeta, alguém que não trata das suas dores. Você precisa entender que você precisa olhar para as suas dores. E talvez as orações que você precisa fazer é: Senhor, cura-me, para que eu seja capaz de carregar o teu propósito, as tuas promessas. Amém? Gente, existem milagres que Deus só vai nos dar quando a nossa alma estiver amadurecida. Entenda isso. Então busque, se alinhe no altar do Senhor. E pode ter certeza que você vai sair com o teu Samuel nos braços. Amém? Glórias a Deus, eu quero te dar a oportunidade agora de, se essa palavra fez sentido para você,
você poder entregar algo no altar do Senhor. E que não seja algo que você, é isso que eu tenho, é isso que eu posso. Não, é algo que Deus vai pedir para você. Eu quero te dar essa oportunidade de selar esta palavra. Gente, o grande segredo das promessas e daquilo que nós recebemos da parte de Deus é quando nós selamos isso em adoração. E a adoração, ela está relacionada às nossas ofertas. Então, que nesse dia você possa perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor deseja que eu entregue hoje no teu altar? E entregue. Não barganhe, não duvide, não fique oscilando. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Eu tenho certeza que você vai se levantar desse altar como Ana, em paz, feliz e convicta de que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Amém? Karina colocou aqui, vai colocar aqui, está QR Code das primícias, dos dízimos, das ofertas. Não hesite, apenas obedeça. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão testemunhar desta palavra, porque esta palavra vem para alinhar a sua vida ao altar do Senhor. E o alinhamento, gente, muitas vezes nos custa algo. E a gente precisa entender isso. Amém, gente? Enquanto você vai fazendo a sua oferta, os seus dízimos, eu quero orar com você, abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada um aqui que recebeu esta palavra receba também o direcionamento do Senhor para esse tempo. Que cada um aqui, Senhor Deus, seja visitado de uma maneira especial pelo Senhor. Que cada lar aqui, Senhor Deus, possa gerar o seu Samuel, que cada vida aqui, Senhor Deus, possa gerar o seu Samuel para cumprir o teu propósito nessa terra. Que possamos entender, Pai, que tudo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos é para um propósito maior e não para o nosso bel prazer. Alinha o nosso coração ao teu coração, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a curar as nossas feridas, a nossa alma. E entender, Pai, que quem dita, quem fala sobre nós, sobre a nossa identidade é o Senhor e não as peninas da vida, Senhor. Pai, levanta homens e mulheres, Senhor Deus, que possam gerar os Samuéis para esse tempo. Que seja um tempo de transição. Que seja um tempo, Deus, onde as nações possam se alinhar ao teu propósito. Senhor, abençoa cada oferta, cada dízimo, cada primícia que cada um aqui depositou no seu altar. E eu quero declarar, Senhor Deus, que esta semente será a semente que vai despertar e que vai revelar, Pai, o Samuel de cada um. Senhor, eu quero abençoar a vida deles. Como profeta do Senhor nesta terra, eu quero profetizar um novo tempo. Um tempo de transição, um tempo de alinhamento, Senhor Deus. Não só sobre a vida de cada um, mas sobre a companhia de Daniel, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa nação, Senhor. Nós oramos e te agradecemos e nos levantamos desse altar felizes e convictos de que o Senhor colheu as nossas lágrimas. E durante todos esses dias das orações às 3 horas da manhã, o Senhor olhou e se atentou para as nossas orações. E nós cremos que no tempo certo, o nosso Samuel virá à luz para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, antes de encerrar, eu quero aqui, com a correria do dia a dia, eu gostaria de ter pensado em algo bem especial, mas infelizmente, né, não deu tempo. Trabalhei, né, todos esses dias, ontem também. Mas eu quero aqui expressar, e em nome da Companhia de Daniel, eu quero honrar, né, a vida da nossa apóstola Flávia.
não apenas como mãe, mas como uma mulher que decidiu dizer sim ao seu chamado, ao chamado de Deus na sua vida, e uma mulher que tem gerado Samuel, e uma mulher que tem gerado também uma transformação. Flávia, muito obrigada, né, por você gerar vidas, discípulos, discípulas, por gerar propósito de Deus nesta terra. Ela tá aí, gente? Eu não tô conseguindo ver ela. Muito obrigada, em nome da companhia de Daniel, por você cuidar, ensinar, corrigir, acolher, e mesmo em meio às suas batalhas invisíveis, você ainda continua firme nos dias difíceis. Então, né, eu falo que existem mulheres que não apenas ocupam, né, uma posição, mas existem mulheres que deixam marcas eternas. E você, Flávia, é uma delas. Então, que neste Dia das Mães, o céu retribua em amor, Flávia, tudo aquilo que você tem derramado no altar do Senhor. Mesmo sem as pessoas verem, que Deus retribua com força e honra tudo aquilo que você tem semeado com tanta fidelidade. Porque eu sei que você semeia não para o seu bel prazer, mas você semeia por um propósito de Deus, assim como Ana. Quero desejar para você feliz Dia das Mães e que você receba todo o afago, todo o amor, todo o carinho de Deus e que Deus te sustente dia após dia, que Deus te fortaleça, que Deus te dê sabedoria e que Deus te conceda um coração como o coração de Ana cada dia mais. Em nome de Jesus. Obrigada por seu cuidado, amor e entrega. E aí, pessoal, bora encher de coraçãozinho essa tela, porque eu sei que a minha amiga aposta, ela ama coraçãozinho, então bora encher de coraçãozinho aqui as telas. Quem pode tirar uma foto, gente? Bora encher de coraçãozinho. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada uma de vocês, mamães, e que vocês sejam surpreendidas nesse dia. Amém? Amo vocês, gratidão, obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído na vida de vocês através dessa palavra, em nome de Jesus. Beijos. Feliz Dia das Mães. Tenham um dia lindo e abençoado. Amém, meus filhos amados. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. E as mamães do grupo que vivam esse dia de forma intensa. São vocês, Cláudio, Cris, Thaís, Aninha, Carol, Sirlene, Dani, Tescari, Dani 20, Fabi, Juliano Panza, Karina, Lídia, Alex e Ben, Marcelo, Marisvânia, Rafael, acorda, Rafael, Renatinha, Rose Sarina, Cris de Ponta Grossa, Aline, Guilherme, Gui, Gisele, Laísa, Miuque, Nádia, Patrícia, Thalita, Ritinha, Thaís. Queridos, que Deus abençoe muito vocês. Obrigada por tudo e celebrem muito esse dia. O Senhor é conosco. Shalom, shalom.